Desde que me entendo por gente, aquele homem sempre fez parte da nossa vida. Não era apenas o médico da família, era como um membro extra, alguém que parecia cuidar da nossa saúde com a mesma dedicação de quem cuida dos próprios filhos. Lembro-me das primeiras vacinas que tomei, ainda criança, chorando e segurando forte a mão da minha mãe, enquanto ele sorria e dizia com voz calma: "Vai passar, minha pequena. Respira fundo." Ele estava lá em cada resfriado, cada dor de garganta, cada febre alta que deixava minha mãe desesperada. Quando meu pai sofreu um pequeno acidente no trabalho, foi ele quem chegou primeiro ao hospital, antes mesmo de alguns parentes. Nunca cobrava por consultas de emergência. Sempre dizia que família é família e que nossa saúde valia mais que dinheiro. A relação foi crescendo. Ele era convidado para aniversários, jantares de fim de ano, até casamentos de parentes distantes. Tinha aquele jeito carismático, sabia conversar com todos, do meu avô mais sério ao primo mais rebelde. Muitas vezes, parecia conhecer nossa vida melhor que alguns parentes de sangue. Eu cresci ouvindo que ele era um homem de confiança. Sempre pontual, sempre com um sorriso simpático, sempre disposto a ajudar. A cada ano que passava, esse vínculo parecia se fortalecer. Meus pais falavam dele com admiração, como se fosse alguém que jamais erraria, como se fosse imune às falhas humanas. Lembro-me de pequenos gestos que, na época, não pareciam nada demais. Ele me elogiava mais do que outros adultos, perguntava sobre minha vida de um jeito quase íntimo. Tocava meu ombro ou segurava minha mão mais tempo que o necessário durante as consultas, mas eu interpretava como excesso de cuidado. Minha mãe até brincava: "Ele trata você como se fosse a filha dele." Eu sorria e deixava pra lá. Quando minha irmã mais nova nasceu, ele foi um dos primeiros a nos visitar na maternidade. Trouxe flores para minha mãe e um presente caro para o bebê. Ficou horas conversando, ajudando nos primeiros cuidados, ensinando pequenas dicas como se fosse um parente experiente. Meus pais nunca questionaram a proximidade, pelo contrário, se orgulhavam de ter um médico tão dedicado por perto. Era comum ele passar na nossa casa para ver como estávamos depois de algum problema de saúde. Muitas vezes chegava sem avisar, com aquele sorriso amistoso e uma sacola com frutas ou remédios. Até os vizinhos comentavam: "Vocês têm sorte. Médico assim é raro." Naquele tempo, eu também acreditava nisso. Achava que aquela atenção extra era um privilégio, um sinal de afeto genuíno. Nunca, nem por um segundo, imaginei que pudesse existir algo errado por trás daquela gentileza. Mas hoje, olhando para trás, percebo que esses pequenos detalhes eram muito mais que simples cuidado. Eram sinais, discretos, que na época passaram despercebidos. E talvez, se eu tivesse prestado atenção antes, tudo poderia ter sido diferente. Foi numa tarde comum, quase monótona, que decidi ir à clínica. Eu precisava apenas de um exame de rotina, algo rápido, nada que despertasse preocupação. Minha mãe estava ocupada no trabalho, minha irmã tinha aula, e eu já me sentia independente o suficiente para ir sozinha. Afinal, era o nosso médico de confiança. Quando cheguei, fui recebida com aquele sorriso de sempre. Ele me chamou pelo apelido de infância, como fazia desde que eu era pequena. Perguntou sobre a faculdade, sobre meus planos para o futuro, e eu, naturalmente, respondi. Era quase uma conversa entre amigos. Pelo menos parecia. A consulta começou normal. Ele pediu que eu me sentasse, mediu minha pressão, fez perguntas sobre meu sono, minha alimentação. Anotava tudo num prontuário com calma. Mas, aos poucos, comecei a notar algo diferente. Quando me pediu para deitar na maca, ele colocou a mão no meu ombro de um jeito prolongado. Ao ajustar o aparelho para ouvir meu coração, a aproximação foi excessiva. Seu braço roçava no meu corpo mais do que o necessário. No começo, tentei racionalizar. É apenas o exame, estou exagerando. Minha mente buscava desculpas, talvez para não destruir a imagem que eu tinha dele. Afinal, era o médico da família, um homem que sempre cuidou de todos nós. Mas então vieram os comentários. Enquanto examinava minha respiração, ele soltou: "Você está crescendo tão rápido, está se tornando uma mulher muito bonita." Eu sorri sem graça, tentando mudar de assunto, mas ele continuou, dizendo que eu parecia mais madura do que meninas da minha idade.
Meu corpo reagiu com um desconforto súbito, mãos frias, respiração acelerada. Mas minha boca não conseguiu dizer nada. Ao final, pediu para verificar minha postura e tocou minha cintura com as duas mãos, girando meu corpo para um lado e para o outro. Senti como se estivesse sendo invadida, mas ele mantinha o tom profissional. É só para ver se sua coluna está alinhada. A cada toque, meu instinto gritava que algo estava errado, mas minha mente insistia em se calar. No momento em que a consulta terminou, ele me deu um tapinha amigável nas costas e disse para voltar quando precisasse, de preferência sozinha, para conversarmos melhor sobre saúde feminina. Saí da clínica com um nó no estômago. Andei até o ponto de ônibus com passos apressados, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Pensei em contar para minha mãe, mas logo descartei a ideia. Ela confiava demais nele. Provavelmente acharia que eu estava interpretando errado. Cheguei em casa, fui direto para o quarto e me tranquei. Passei a noite revivendo cada gesto, cada palavra. No fundo, eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Mas, naquela época, preferi o silêncio. Um silêncio que, mais tarde, se tornaria meu maior arrependimento. Algumas semanas se passaram desde a minha consulta. Eu me forcei a esquecer o que aconteceu, guardando tudo em uma gaveta trancada na minha mente. Mas o que veio depois me mostrou que o que eu senti naquele dia não foi imaginação. Minha irmã mais nova tinha reclamado de uma dor de cabeça constante. Nada grave, apenas incômoda. Minha mãe, preocupada, sugeriu que ela fosse à clínica para se consultar. Eu me ofereci para acompanhá-la, mas ela disse que não precisava, seria algo rápido. No dia da consulta, ela saiu sorridente, mas ao voltar para casa percebi algo estranho. O sorriso tinha sumido. Ela estava quieta demais, como se tivesse deixado algo pesado para trás, mas não no sentido bom. Sentou-se no sofá, respondeu às perguntas da nossa mãe com monossílabos e depois foi direto para o quarto. Achei que era cansaço. Talvez estivesse apenas de mau humor. Mas à noite, quando passei pelo corredor, ouvi um som abafado vindo do quarto dela. Abri a porta devagar e a encontrei sentada na cama, com os joelhos encolhidos contra o peito, chorando silenciosamente. O que houve? Perguntei, me aproximando. Ela limpou o rosto rapidamente e tentou sorrir. Nada, é besteira. Mas eu conhecia aquele olhar. Não era tristeza comum. Era um misto de vergonha e medo. Sentei ao lado dela e insisti. Depois de alguns minutos de silêncio, ela soltou. Ele, o médico, foi estranho comigo. Meu corpo gelou. Pedi para ela explicar, mas ela hesitava, olhando para a porta como se alguém pudesse ouvir. Entre pausas e lágrimas, contou que, durante o exame, ele tinha feito comentários sobre o corpo dela, elogiado seu jeito de mulher e tocado de uma forma que a deixou desconfortável. Ele disse que precisava ver se meu pescoço estava tenso, mas, as mãos dele, ficaram paradas nos meus ombros por muito tempo. Depois, ele me olhou de um jeito, não sei explicar. A cada palavra, minha mente voltava à minha própria consulta. Os toques, os comentários, a sensação de que algo estava errado, mas disfarçado com explicações médicas. Era como se um quebra-cabeça horrível começasse a se montar diante de mim. Tentei manter a calma para não assustá-la ainda mais, mas por dentro, a raiva queimava. Eu sabia que aquilo não era coincidência. Não podia ser. Você contou para a mamãe? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, ela não vai acreditar. Ele é como da família. Vai dizer que estou exagerando. Olhei para minha irmã e vi a mesma mistura de sentimentos que eu carregava. Medo, vergonha, dúvida. E percebi que estávamos presas no mesmo silêncio, alimentando o mesmo segredo sujo. Naquela noite, fiquei acordada por horas, pensando em tudo. Lembrei de como ele sempre foi atencioso demais, das visitas inesperadas, dos comentários que soavam inocentes mas, agora, ganhavam outro significado. O que antes eu tentava justificar como excesso de cuidado agora se transformava em evidência de um comportamento que sempre esteve ali, escondido sob a máscara do profissional exemplar. Foi nesse momento que entendi. Aquilo não era um mal-entendido. Não era paranoia. Era um padrão. E minha irmã e eu não éramos as únicas. Eu não tinha provas ainda, mas algo dentro de mim dizia que existiam outras histórias como a nossa.
histórias abafadas pela confiança cega que todos tinham nele. E, pela primeira vez, comecei a pensar que, se ele tinha coragem de fazer isso conosco, dentro da própria família, então ninguém estava seguro. Nos dias seguintes, minha vontade era contar tudo para minha mãe. Eu queria gritar, jogar a verdade na mesa e ver aquele homem sendo expulso para sempre da nossa vida. Mas, cada vez que olhava para minha irmã, via o medo estampado no rosto dela. Numa noite, sentamos no meu quarto, a porta fechada, e falei com firmeza. A gente precisa contar. Isso não pode ficar assim. Ela balançou a cabeça, nervosa. E se ela não acreditar? E se disser que a gente entendeu errado? Mas não é errado. Você sabe que não é. Rebati, já sentindo minha voz tremer. Ela suspirou fundo e baixou os olhos. Eu só quero esquecer. Deixar pra lá. Não quero ver a mamãe sofrer. E também não quero que todo mundo ache que a gente está inventando. Foi como um soco no estômago. Eu sabia que ela não estava errada sobre a reação das pessoas. Ele era admirado demais, visto como um santo. As pessoas iriam duvidar, talvez até nos culpar. Ainda assim, engolir a raiva parecia impossível. Mas acabamos concordando em ficar em silêncio. Não porque fosse certo, mas porque o peso de enfrentar tudo parecia maior do que podíamos carregar naquele momento. Então, guardamos o segredo. Só que o silêncio tem um preço. E ele começou a me cobrar caro. Eu o via nas festas de família, sorrindo, abraçando minha mãe, perguntando por nós com aquela falsa preocupação. O mesmo homem que nos olhava com autoridade médica agora era motivo de nojo e repulsa. Cada vez que ele me encarava, eu sentia o estômago revirar. O pior era ver minha mãe conversando com ele como se nada tivesse acontecido, confiando plenamente em cada palavra. Ele ainda passava lá em casa, às vezes sozinho, para ver como estávamos ou levar algum remédio. Eu me esforçava para evitar qualquer contato, inventava desculpas para sair do cômodo, mas minha irmã se fechava ainda mais, baixava a cabeça, respondia com poucas palavras e fingia estar ocupada. As noites se tornaram longas. Eu deitava e lembrava de cada gesto, cada comentário, cada vez que minha mãe o elogiava, sem saber do monstro que ele realmente era. A impotência era sufocante. Eu sentia que, a cada dia que passava, estávamos permitindo que ele continuasse, não só conosco, mas com outras garotas que talvez nunca tivessem coragem de falar. Foi nesse silêncio forçado que a raiva começou a se transformar em algo mais profundo. Não era apenas indignação. Era um desejo de justiça. Eu não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de que um dia aquele homem pagaria pelo que fez. E, no fundo, eu já sabia. Guardar segredo para proteger minha mãe talvez fosse o último ato de fraqueza que eu me permitiria. O silêncio já me consumia há semanas. Eu acordava e ia dormir com a mesma pergunta: e se ele estiver fazendo isso com outras? A raiva não me deixava em paz. Eu sabia que, se continuasse calada, aquele homem continuaria agindo como se fosse intocável. Foi então que decidi fazer algo que nunca imaginei: investigar. Não seria fácil, porque ele era cuidadoso. Mas eu também sabia que, quanto mais alguém se acha intocável, mais deixa rastros. Comecei pelas redes sociais. Ele tinha um perfil discreto, quase sem fotos pessoais, mas seguia muitas mulheres jovens, algumas que eu reconhecia do bairro. Notei que ele curtia quase todas as publicações delas, inclusive fotos que não tinham nada a ver com medicina. Criei um perfil falso para tentar me aproximar digitalmente, sem levantar suspeitas. Não demorou muito para eu encontrar o que procurava. Em grupos fechados, ele comentava sobre beleza natural e importância de consultas preventivas de um jeito que parecia inocente à primeira vista, mas que, quando se lê com atenção, carregava um tom de insinuação. O golpe mais forte veio quando encontrei conversas salvas no celular de uma conhecida minha, paciente dele. Estávamos conversando sobre saúde, quando ela, sem saber do meu histórico, comentou: "O doutor é meio esquisito, né?" Uma vez me mandou mensagem perguntando se eu não queria passar na clínica fora do horário, para ele poder me atender com mais calma. Meu coração disparou. Pedi para ver o celular e ela, rindo, me mostrou. As mensagens eram sutis, mas claramente ultrapassavam os limites profissionais. Perguntas sobre vida pessoal,
elogios à aparência, convites para conversar melhor longe do consultório. A partir daí, comecei a ouvir mais atenta o que se comentava no bairro. Não era algo aberto, ninguém acusava diretamente. Mas haviam murmúrios. Uma vizinha comentou que a filha parou de ir às consultas depois de ficar desconfortável com ele. Outra disse que não colocava mais o pé na clínica por causa de um episódio que preferia não falar. Percebi que havia um padrão. Todas evitavam detalhes, como se o simples ato de falar fosse perigoso. Era o peso do respeito que ele construiu ao longo dos anos. O doutor era visto como irrepreensível, e questioná-lo parecia um sacrilégio. Quanto mais eu descobria, mais minha indignação crescia. Não era apenas sobre mim e minha irmã. Ele vinha fazendo isso há muito tempo, se aproveitando da confiança e do status que possuía. Era um predador disfarçado de salvador. Eu passava noites em claro, pensando em como derrubar a máscara dele. Mas precisava ter cuidado. Um movimento precipitado e eu poderia colocar minha família em risco, e ainda ser acusada de difamação. Foi nesse período que percebi algo essencial. Ele nunca imaginaria que eu estivesse prestando atenção. Para ele, eu era só mais uma paciente que havia engolido o desconforto e seguido em frente. E isso me dava uma vantagem. Decidi, então, que iria reunir provas. Não apenas relatos vagos, mas registros, mensagens, qualquer coisa que não pudesse ser negada. Já não era mais uma questão de coragem. Era uma questão de justiça. Eu não sabia exatamente até onde iria, mas uma coisa estava clara. O tempo em que ele se escondia atrás do título de médico da família estava chegando ao fim. Eu sabia que acusar alguém como ele não seria fácil. O peso do seu nome, a confiança cega da comunidade e a influência que ele tinha poderiam transformar qualquer denúncia em um tiro no pé. Por isso, minha vingança precisava ser fria, calculada, impossível de refutar. Comecei a frequentar a clínica novamente, mas com um objetivo diferente. Eu me comportava como antes, sorria, respondia às perguntas, fingia que nada tinha acontecido. Por dentro, cada minuto era repulsivo, mas isso me permitia observar e esperar o momento certo. Levei comigo um pequeno gravador escondido na bolsa e, em algumas visitas, no próprio bolso. Não demorou para capturar comentários inadequados e insinuações que, fora de contexto, ele poderia negar, mas que, no conjunto, pintavam um retrato perfeito do homem que ele realmente era. Também passei a interagir com ele pelas redes sociais, usando um perfil falso. Essa foi a parte mais difícil, manter a conversa sem levantar suspeitas, fingindo interesse para que ele se soltasse. E ele se soltou. Começou a enviar mensagens com convites, elogios à minha aparência, e até comentários sobre consultas mais íntimas. Print após print, fui montando o dossiê. O passo seguinte foi conseguir algo visual. Combinei com uma amiga de me acompanhar discretamente até a clínica e registrar minha saída. Num dos atendimentos, deixei meu celular gravando vídeo dentro da bolsa, estrategicamente posicionada. As imagens não eram perfeitas, mas mostravam a aproximação física excessiva e toques que ultrapassavam qualquer limite profissional. Foi nessa fase que envolvi minha amiga jornalista, que trabalhava na imprensa local. Contei apenas o essencial, não mencionei minha irmã para protegê-la, e mostrei parte das provas. Ela ficou chocada, mas sabia que precisávamos de mais para que a denúncia tivesse impacto. Criamos, então, um plano em duas frentes. Primeiro, reunir provas sólidas e incontestáveis. Depois, soltar tudo de uma vez, para que ele não tivesse tempo de apagar rastros ou manipular testemunhas. Durante semanas, continuei a coletar informações, cruzando relatos de outras mulheres que, discretamente, confirmavam experiências semelhantes. Muitas tinham medo de expor, mas algumas concordaram em falar, desde que com identidade preservada. Cada áudio, cada print, cada vídeo era guardado em uma pasta criptografada, com cópias em diferentes dispositivos. Eu não podia correr o risco de perder nada. A cada nova prova, a sensação de impotência dava lugar a um frio controle. Não era mais apenas uma vítima. Eu estava no comando. Ele não tinha a menor ideia de que, enquanto continuava a agir como se fosse intocável, a queda dele já estava em andamento. Quando finalmente percebi que tinha o suficiente para destruí-lo, respirei fundo. A próxima etapa seria colocar tudo no mundo,
de forma certeira, sem chance de retorno. E eu sabia exatamente como fazer isso. Quando percebi que todas as peças estavam no lugar, enviei as provas para 2 destinos ao mesmo tempo: a redação onde minha amiga trabalhava e a delegacia especializada em crimes contra mulheres. Tudo de forma anônima. Eu não queria que meu nome aparecesse, pelo menos não naquele momento. O primeiro impacto veio pela imprensa. Numa manhã de segunda-feira, acordei com meu celular vibrando sem parar. Mensagens de amigas, vizinhas e até colegas de trabalho. Você viu a notícia? É sobre o doutor. Abri o site do jornal local e lá estava: médico renomado é acusado de assédio por pacientes. Polícia investiga. A matéria trazia trechos dos áudios, prints das conversas e imagens desfocadas das filmagens, preservando as vítimas, mas deixando claro que ele havia ultrapassado todos os limites. As redes sociais explodiram. Comentários de choque, indignação e, principalmente, relatos de outras mulheres que decidiram falar. Algumas contaram experiências de anos atrás, descrevendo situações idênticas às minhas e da minha irmã. Era como se um dique tivesse se rompido, e a água represada finalmente encontrasse saída. A polícia agiu rápido. O consultório foi fechado temporariamente para investigação. Computadores e celulares foram apreendidos. Ele tentou se defender, alegando que tudo era mal-entendido e invenção de gente mal-intencionada, mas a quantidade de provas e testemunhos tornava impossível sustentar a inocência. O efeito sobre a reputação dele foi devastador. Pacientes de longa data cancelaram consultas. Instituições onde ele trabalhava emitiram notas de afastamento. O homem que, até semanas antes, era chamado de nosso médico de confiança agora era visto com nojo e desprezo. A notícia inevitavelmente chegou à minha família. Lembro do rosto da minha mãe quando leu a matéria. Primeiro incredulidade, depois choque, e por fim, um silêncio pesado. Eu nunca imaginei. Como ele pôde? Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Minha irmã evitava comentar, mas eu percebia um certo alívio no olhar dela. Não precisávamos mais carregar o peso de provar nada sozinhas. O mundo agora sabia quem ele era. Nos dias seguintes, mais informações surgiram. Registros de mensagens antigas, denúncias de cidades vizinhas, histórias de funcionárias que também sofreram abusos velados. O doutor passou de respeitado a investigado em menos de uma semana. Eu assistia tudo de longe, sem aparecer, mas com a sensação de estar finalmente respirando depois de muito tempo. O silêncio que me sufocou por meses tinha se transformado em voz, não só a minha, mas a de todas que ele tentou calar. Ele ainda tentaria se defender, claro. Pessoas como ele sempre tentam. Mas a máscara já tinha caído. E, uma vez que o mundo vê o que está por baixo, não há como voltar atrás. Eu nunca imaginei que um dia escreveria sobre algo assim. Sempre acreditei que médicos eram guardiões da vida, que seu juramento era sagrado. Mas descobri que, às vezes, o monstro não está longe. Ele veste jaleco, sorri com educação e conquista a confiança de todos. A dor que senti não foi só pelo que aconteceu comigo ou com minha irmã, mas pelo silêncio que nos sufocou. O medo de não sermos acreditadas, de ver nossa família despedaçada, foi quase tão cruel quanto o próprio ato. Entendi que o silêncio é o escudo perfeito para quem faz o mal, e que cada vez que nos calamos, damos permissão para que continue. Quando finalmente decidi agir, não foi apenas por nós, mas por todas as que nunca tiveram a chance ou a coragem de falar. As mensagens, os áudios, os rostos que surgiram depois da denúncia. Foi aí que percebi a dimensão real do que ele fazia. Não éramos exceção, éramos parte de uma lista longa demais. Hoje, carrego cicatrizes invisíveis, mas também carrego algo mais forte. A certeza de que a minha voz tem poder. Não importa o tamanho do medo, ele nunca será maior que a minha vontade de proteger a mim e a quem eu amo. Prometi a mim mesma que nunca mais vou deixar o medo me calar. Nunca mais vou engolir a raiva achando que é exagero. Nunca mais vou permitir que um respeito mal colocado acoberte um crime. Porque justiça não é só uma palavra bonita. É um ato. E eu aprendi que, quando a gente para de se esconder, o monstro perde a força. E ele nunca mais terá poder sobre mim.